durante 9 Ó, anos. outro, eu troquei meu marido por outro e paguei caras consequências. É foda, né? Né? As pessoas a me relacionar mais, infelizmente aconteceu. Eu vou ficar com esse outro e tal. Aí ele só falou questionando por que esse tempo foi o tempo suficiente. Tipo assim, eu vi que era Deus no céu e ele na terra, e eu não pensei, enfim, eu não tinha necessidade de estar com ela. Eu Ó, acredito. essa aqui foi cruel, hein? Eu vivi um relacionamento durante 9 anos, né? Com esse meu ex-marido. E o meu ex-marido era um cara maravilhoso. Eu sempre Isso é brisa da mulher, a diferença da mulher com o homem, né, mano? A mulher tá 9 anos com o cara. E foda. O marido maravilhoso, como ela mesmo falou. E foda-se, ela viu um que deu tesão nela. Foda-se, meu marido ainda é cruel com ele. Tipo, o homem não consegue fazer isso. Ele pode ter amante, trair, mas se a mulher descobrir, ele larga a amante. Né? O homem se apega à memória. Na maior parte das vezes. Agora, a essência masculina, né? Às vezes tem mulher que tem isso em si. A feminina já meio que quer renovar, quer reciclar, faz parte da natureza. Por isso tem que ter um equilíbrio, né? cuidou muito bem de mim, nunca deixou nada faltar, sabe? Nunca me desrespeitou, entendeu? Enfim, eu não tinha necessidade de procurar outras pessoas a me relacionar mais, infelizmente aconteceu, e foi o dia que eu destruí a minha vida por completo. Só que na época eu pensei que, né, aqueles dias eram os melhores de toda a minha vida, porque eu estava completamente apaixonado por esse outro cara. Eu me relacionei com ele durante uns 2 meses ali, né? Mesmo casado, eu traí meu marido com ele, e esse tempo foi o tempo suficiente. Olha lá, mesmo casado, ela traiu o marido. Tem que ver se ela não tá falando isso só pra também dar like lá, e é mentira, né? Mas, segundo ela tá casada e ficou transando com o outro lá, e se o cara sabe, ainda se o cara sabe e gosta e tem prazer, e ela sabe administrar isso, ninguém vai odiar Deus. Se não for de Israel, não for judaica, o mundo funciona assim, mais do que humilhando, né? Tipo assim, eu vi que era Deus no céu e ele na terra, e eu não pensei 2 vezes e larguei o meu esposo pra ficar com ele. Meu ex-esposo, lógico que ele começou a desconfiar, meu comportamento tava estranho, sabe? Eu não tava fazendo questão dele, eu não estava mais fazendo meu papel ali com ele, e ele sempre me cobrando. Até que um dia eu resolvi contar a verdade pra ele. Cheguei pra ele e falei: olha, eu quero separar, não dá mais pra continuar com você. Eu acabei conhecendo outra pessoa, tô apaixonada por essa outra pessoa. E comecei a contar assim, sem nenhum pingo de piedade. E aí ele começou Olha, como que 9 anos conta assim um pingo de piedade pro cara? Elas são ruins, né? chorar naquele momento. Eu nunca tinha visto ele O chorar, cara começou a chorar, mano. sabe, gente? Mas ele começou a chorar, questionando o porquê, o que aconteceu, o que estava acontecendo, por que eu não cheguei pra ele pra conversar, pra que isso não tivesse acontecido e tal, entendeu? Porque ele sempre fez Olha, o cara fala isso, né? Por que você não chega pra gente, sabe? Ela não fez o mínimo esforço pra defender 9 anos, né? Tipo, é foda. tudo que podia fazer, né, pra mim. Sempre me deu tudo que tivesse ao alcance dele. O principal de tudo, ele tinha respeito, né, por mim. E tal. E aí eu falei pra ele, não sei, eu acho que eu nunca gostei de você, porque agora eu descobri o que é gostar, o que é amar. Olha o que ela fala pro cara, mano. O cara é mó bonzinho, mano, eu não sei, acho que eu nunca gostei de você, não. Agora que eu descobri que é amor, tá ligado? Nossa, mano, ainda é cruel, né? Mesma pessoa, entendeu? Então eu não posso ficar com você amando o outro. Então, eu vou ficar com esse outro e tal. Aí ele só falou assim pra mim: um dia você vai pagar muito caro por tudo isso, tá? Porque hoje você está trocando uma vida por momentos. E lá na frente você vai entender tudo isso. Maldição justa pega, velho. Nenhum rei, nenhum imperador nunca duvidou de maldição, velho. Só aqui agora os gênios duvida. Aí eu ri, eu falei assim: eu vou trocar uma vida se eu continuar com você. Porque momentos eu tenho com você, uma vida eu tenho com ele lá, porque é dele que eu gosto. Olha o que ela responde ainda, filha da puta, velho. Eu nunca senti por você o que eu sinto por ele. E ele começou a falar umas palavras É sábias. muito cruel, né? Coisa suficiente pro cara assim, ó. Pum. Muito. Mano, por quê, né, velho? Que eu prefiro nem mencionar aqui, porque toda vez que eu menciono, assim, que eu lembro, assim, me dá várias, né, facadas no meu peito de tanta dor. E aconteceu exatamente da forma que ele falou. E aí, gente, resumindo, esse meu ex-marido, ele foi muito homem, até mesmo nesse momento, né? Ele soube de tudo isso, não chegou a triscar nenhum dedo em mim, sabe? Ele levantou um pouco, assim, da voz, porque é um baque muito grande. E elas falam essas coisas, parece querendo que o cara bata pra ela ainda tirar mais, e ainda sair de vítima, né? Terminei, ele me bateu, e parece que o cara foi foda, né? E aí ela pagou depois, pelo jeito. Né? Mas só foi isso. Aí o que aconteceu? As coisas, né, que ele conseguiu, porque eu sempre fiquei em casa, nunca trabalhei fora, nunca precisei, ele sempre, né, se virava ali, eu não tinha necessidade. Mesmo assim, ele vendeu e dividiu. E a minha parte era uma parte muito boa, que dava pra eu comprar uma outra casa pra mim, sabe? Ainda tudo que o cara trabalhou, ele é traído, humilhado, trocado. A mina humilha ele e ainda dá metade das coisas dele pra ela, velho. Caralho, é muito irritante, muito revoltante. A minha vida. Mas o que eu fiz? Peguei a minha parte e fui pela cabeça do outro, né? Ele colocou na minha cabeça pra eu comprar um carro, que era melhor, que isso, que aquilo, e eu peguei. E o dinheiro que o marido que amava ela trabalhou, ela usou pra dar pro cara que comeu ela. Caralho, que raiva, mano. Aí o cara, às vezes, feminicídio, tá ligado? Pô, que horrível. Deus nos perdoe, mas... Todo meu dinheiro, comprei um carro caríssimo, entendeu? Fiquei sem nenhum centavo. Beleza, aí aluguei a casa no primeiro mês, porque ele falou que era o tempo que ele se estabilizava mais e tal, e aí depois ele continuava a arcar com a despesa. Coisa que nunca aconteceu. Passei muita necessidade junto com ele mesmo, assim, não passava fome porque era a casa da minha mãe pra eu ir lá me alimentar, mas enfim. Nos primeiros 6 meses... pelo menos ela é honesta, Foi, na verdade, 6 meses mesmo, agora, certinho. Eu levei um tapa no rosto dele. Lá, Exatamente, eu chorei muito naquele momento. Olha lá, o novo bateu nela, ó. Olha lá. Já apanhou. Do cara que nunca tinha encostado nela, agora o novo já meteu a pancada na cara dela. Após que ela falou, adorei. Voltou pra ele, quer ver?
sabe? Eu queria morrer naquele momento, mas aí como eu era muito apaixonada por ele, ele logo veio me pedindo desculpa, dizendo que aquilo não ia acontecer, não sei o quê. E aí eu fui perdoando e as agressões continuou, né? E sempre ficava. Olha lá, ó. Sempre Não falei. e aí os meus familiares. Continuou as agressões. Ou seja, apanhava, voltava. Apanhava, meu amor. Ele te bateu? Bateu, me deu tapa na cara. E aí, como foi? Foi ótimo. Porra, velho. Aí fica nesse bagulho. E o coitadinho lá bancou. Isso aí. Vários amigos perguntavam o que era, falavam que tinha caído isso. Mas como isso estava acontecendo com frequência, logo todo mundo notou que não era nada de machucado, que tinha alguma coisa estranha. E falavam pra me largar ele. Por que eu fiz isso? Ter largado meu ex-marido pra ficar com ele. As pessoas, né, que sempre vê que a gente, quando tá passando por essa situação, a gente tá cego, completamente cego. Mas as pessoas sempre me alertando e eu nem tinha, porque ele era o amor da minha vida. Aí o que aconteceu? Acabei engravidando dele. Exatamente. E quando eu engravidei. Aí nasce uma criança. Filha disso. Uma criança de um pai que bate na mãe, não respeita, não ama, não cuida. Beleza, você pode pegar ali, né, na cama com jeito. Elas gostam disso, o lado animal delas querem isso. Mas ela mesmo tem que saber separar isso nela, né? Até que ponto tá o respeito, o ódio, o amor aí. Agora, isso que aconteceu, fica óbvio, né? Que o filho não vai ser filho do amor de verdade. Dele, acho que eu tava com 4 meses de grávida. O certo era ela falar, mano, nunca vou... Eu preciso ter um filho de um cara que me proteja, não um que me espanque, cara. Né? Que é o que ele vai fazer com essa criança. Ela devia evitar que o filho nascesse disso. Ela fez, mas... Ele simplesmente chegou pra mim e falou pra mim, ó, eu não te quero mais, eu conheci outra pessoa, tô gostando dela, ela é maravilhosa. Sabe, gente, na hora veio um déjà vu assim na minha mente, porque da mesma forma que ele falou comigo, eu lembrei de como eu falei com esse meu ex-marido lá no passado. E lembrei ele falando que um dia eu ia pagar, entendeu? E eu comecei a chorar muito, perguntando pra ele por que ele tinha feito isso comigo, entendeu? Porque eu tava fazendo meu papel certinho, eu era morta de certinho não, foi puta. Apaixonada por ele, cuidava dele, isso e aquilo. E ele, da mesma forma que eu fiz lá no passado, ele fez comigo, né? Sem nenhuma piedade, começou a me falar muitas coisas. E eu mesmo gestante, ele pouco se importou pra criança. Olha, a criança na barriga e ele falando isso. Falando, não quero saber, né? Ele teve a coragem de me mostrar fotos com essa mulher e tal, né? Mano, mandou outro otário tonto lá, mano. E aí, gente, eu me ajoelhei nos pés dele, implorei pra ele não ir embora, pra ele não me trocar por ela, pra ele ficar comigo, que eu ia acabar com a minha vida, que eu ia perder o nosso filho, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou assim, tô um pouco me lixando pra você e esse filho aí. Volta lá pro seu ex-marido que ele vai criar essa criança. Eu não, eu vou viver a minha vida. Olha... Tô um pouco me lixando pra você, esse filho aí. Volta lá pro seu marido, pro seu ex-marido, que ele vai criar. Ó que merda, né? Eu vou curtir a minha vida. Vou mesmo ficar dentro de casa. Você acha o quê? Você acha que eu vou ficar aqui, pagando um aluguel, entendeu? Pra você ficar dentro de casa aí e eu arcando com todas as despesas? Jamais, jamais. E aí eu lembrei do outro lá, né? Que eu ficava em casa e ele sempre trabalhando, me dando do bom e do melhor, entendeu? E falei assim, então já que você tá indo embora, você vai ter que vender o carro, porque você tem que me dar a parte. Na verdade, tem que me dar tudo, porque o dinheiro é meu. Fui eu que comprei. Ele falou assim, vai na justiça. O carro tá no meu nome. Você não tomei ele de jeito nenhum. O dinheiro que ele pegou do cara, que era justo, foi pro cara, o outro comprar um carro pra ele. E aí deu um pé nela com o filho, pro outro criar e levou embora o... Mano, que loucura, velho. Se isso for verdade... E realmente eu não consegui, tá? Aí, resumindo, ele simplesmente... Mas se não é verdade com ela, é com muitos, né? E ela também interpreta muito, né? Se for mentira. Sumiu do mapa, não sei onde ele está, né? Tem um contato com alguns familiares, porém esses familiares também não sabem de paradeiro dele. Eu ainda tive a coragem de ir atrás pra ver, né, se eu conseguia fazer com que ele retornava, mas enfim, ele simplesmente sumiu. E hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, morando na casa da minha mãe, de favor, porque eu não tenho onde morar, não tenho como trabalhar ainda, né? Esperar meu bebê ficar um pouquinho maior pra poder colocar ele numa creche, enfim, pra eu conseguir erguer a minha vida. Meu ex-marido lá, hoje ele se encontra noivo com uma outra pessoa. E eu, sabe, totalmente destruída, porque eu vejo, né, tudo que ele proporciona pra essa noiva dele. E sei também porque eu fui esposa dele um dia. E, tipo, eu abri lá, o cara tá feliz cuidando de outra agora. O karma vem, velho. Dele, né, por esse outro cara. E acabei pagando muito caro as consequências. Hoje eu vou ter um filho, que não vai ter um pai, porque ele não faz questão da criança, como eu expliquei pra vocês. E há vários pensamentos na minha mente, sabe? Eu falo, Jesus, eu tô pagando tão caro, por que eu fiz isso, Senhor? Se eu estivesse com ele, hoje o meu filho iria ter o amor, né? Como é que ia ser a vida dessa criança? Sabe? Ele ia proporcionar o amor de pai, o conforto, enfim, meu filho iria ter um pai, um amor. A intuição não falha, ela sabia o que fazer. Ela só não escolhe o certo, né? Não fez. Mas ela sabia. Ali eu tinha tudo, e eu abri mão de tudo, fiz isso, e hoje eu tô pagando caro, entendeu? Então eu espero que o resumo da minha história sirva de alerta, né, pra ajudar algumas pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação que eu, tá? Se você está aí com uma pessoa que você tá usando o erro pra gerar acerto, ó. Acha que não ama, porque se apaixonou por outra lá fora, deixa eu te falar. Todo mal, ele volta, tá? E assim, não existe felicidade em cima da destruição e sofrimento de ninguém. Tudo que se faz, aqui se paga. Caralho, boa, parabéns. Caralho, mesmo que for mentira, foi útil, mano. E se for verdade... Tá fazendo certo, o que dá pra fazer, mano. Parabéns, pelo menos isso. E a gente paga muito, mas muito mais caro. Vocês podem ter certeza disso. E hoje eu só queria poder voltar no passado, né? Pra eu consertar tudo isso, porque eu jamais teria abrido mão do meu casamento pra me propor a viver essa situação que eu vivi. E talvez se ele não tivesse me deixado, acho que estaria muito pior, porque ele sempre me agredia mesmo grávida.
né? Não me dava nada, sabe? Enfim, gente, eu larguei o meu esposo pra ficar com ele e desde então foi só sofrimento e eu sempre paguei muito caras consequências. Eu tentei fazer um contato com meu ex-marido, né? Pra agradecer, não, pra falar que tudo que ele tinha falado aconteceu e tal. Mas no momento que eu liguei, que ele ouviu minha voz, ele simplesmente recusou a ligação. Essa é a minha história de vida. Não tenho vergonha, tá? Caralho. Bem feito. Mas, pelo menos, se for verdade, cara, ela foi foda. Ela tancou, foi isso e tô pagando. Tá ligado? É isso mesmo que dá pra fazer, que Deus pra ganhar, pra se redimir, mano. A traição feminina ainda é um... Eu não tenho nem como amaldiçoar a mina, porque a mina tancou, tá ligado? Mas é foda. E ensinou ainda com... Foi exemplo, tá ligado? tabu, porque a mulher foi ensinada a ser leal, paciente, submissa e, acima de tudo, fiel. Mas a realidade é que muitas traem, não por vingança, nem sempre por paixão, mas por carência emocional, por solidão dentro do casamento. Que loucura, mano. O que mais que ia ver aqui? Eu gostaria de ser feminina, mas a minha... Dia 6 da minha separação. Bom, chega dessas minas também, né, velho? Nem Elas estão se arrependendo, estão aprendendo, velho. 90% já tá grave, né? E pelo menos elas estão ensinando, né, com erro. Não estão mais, isso mesmo, tá ligado? Já é alguma coisa, né? Caramba, velho. Pô, amaldiçoou o Fernando Moura esses dias, antes dele se arrepender.